a dos opostos. Comprazemo-nos, sim, em instaurar o reinado do terror, porque é disso que a sociedade necessita, porque se compraz na baderna, no gozo embriagador, como se o corpo vivesse para sempre. E depois do túmulo, eis-nos esperando os idiotas que nos favorecem com a nossa assistência, a fim de desfrutar, e duvido que desejem libertar-se, aumentando o número dos nossos servidores hipnotizados e dependentes. Não ignoramos que o seu argumento, embora falso, tem alguma lógica, se considerarmos a loucura que toma conta da sociedade por invigilância, incluindo os religiosos que são inspirados à crueldade pelas mesmas forças do mal a que o amigo se vincula. Nada obstante, há uma renovação que paira na psicosfera do planeta abençoado neste momento de mudança evolutiva, contra a qual muitos nas trevas se opõem, como seu e outros sofridos exemplos. Mas o que nos preocupa neste momento, é a sua sanha contra esta casa de amor dedicada à construção da fraternidade terrestre com especialidade no atendimento à dor. Hipócrita, reagiu indigitado. Você não ignora que somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional. Acercamo-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossas propostas de prazer alucinante. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é o seu comportamento? Pusilânime, pregando amor e caridade, enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhe buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem, para o próprio bem que é a depravação. Não lhe impomos nada, pois que o seu território mental está dominado pelos pensamentos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo, através dele, os favores do prazer que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Nominalmente referido, o Sr. Eduardo experimentou um grande choque, ao constatar como se vinha comportando em total esquecimento dos valores éticos, morais e espirituais, permitindo-se a corrupção profunda dos sentimentos, agora depravados. Lágrimas quentes explodiram pelos olhos arregalados de espanto. Nunca havia imaginado que a sua conduta infeliz era razão de motejo e de vampirismo por parte de desencarnados ignorantes e exploradores. Estava a ponto de gritar de desespero, quando, a um olhar do mentor dirigido ao irmão Germano, este acercou-se-lhe e com palavras amigas buscou tranquilizá-lo, ao tempo em que lhe aplicava energias do que dispersava as condensações mentais horrendas, acalmando-o pouco e pouco. Iracema, também surpreendida, não pôde esconder as emoções que brotavam da alma pelos olhos umedecidos pelas lágrimas. A roupagem física, elucidou o Dr. Bezerra ao obsessor, é um escafandro que pesa muito na esfera do espírito, bloqueia-lhe o discernimento e através do perispírito experimenta a urdidura das ações pretéritas nas quais se comprometeu. O mesmo, porém, ocorre no que diz respeito ao bem, quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Graças ao conhecimento do Espiritismo, o ser humano, na atualidade, pode retificar a conduta enfermiça do passado, recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior, e mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de autorrenovação. O esquecimento do passado constitui-lhe uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas, por diminuir as ânsias dos vícios que repontam como tendências e ao munir-se dos valiosos tesouros da oração e do arrependimento pelo mal praticado, levantar-se e avançar pelas trilhas do serviço renovador. O amigo ainda se compraz na perturbação de si mesmo que aos outros transmite, por não haver fluído, como neste momento, de vibrações apaziguadoras do que aure na comunicação através do instrumento humano de que se utiliza. Mesmo que as minhas palavras não encontrem ressonância na sua mente hipnotizada pelas forças malignas, experimenta com certeza alguma sensação de paz,
defluente dos fluidos do médium saudável e compassivo. Quando Jesus nos indicou a oração pelo próximo, especialmente pelos inimigos, ele sabia que essa psicoterapia faz-se acompanhar das emanações mentais e físicas do orante que envolve o outro induz-se da vibração de misericórdia e de amor, com forças para diluir as ondas de ódio, de ressentimento e de autoamargura que tornam infeliz o perseguidor. Existem razões propiciatórias e que explicam o desequilíbrio da conduta do nosso Eduardo, mas que lhe não cabe o direito ou dever de cobrar, porque ninguém se cime à presença das soberanas leis de justiça estabelecidas pelo Senhor da vida. No entanto, ripostou indigitado, eu e outros que aqui estamos sediados temos recomendações e motivos para fazer desmoronar o edifício espiritual que foi erguido em nome daquele que no passado destruiu-nos a existência através dos seus coriféus hediondos e criminosos. Não lhe é estranha, com certeza, a minha informação, porquanto reconhece os valores que o exornam. Apesar disso, estamos a serviço da nossa organização que visa justiçar os criminosos e restabelecer na terra a doutrina em que se imporá um dia como a verdadeira. Shalom. O benfeitor, sem preocupar-se com as referências, esclareceu. Não lhe soa estranha a palavra paz neste diálogo e nos propósitos acalentados de combate infeliz? Como será possível enunciá-la sob o aplauso da violência, do terrorismo, da perseguição? O amigo e os seus correligionários pretendem a destruição deste núcleo de amor e de iluminação, olvidando-se que o Senhor Jesus, que administra o planeta, está no comando. Inútil qualquer tentativa deste gênero, porque os seus exércitos são como as estrelas do céu, que descerão à terra e iluminarão, trocando o gládio pela cruz, o incêndio destrutivo pela garoa que refrescará o solo para a plantação do amor. Ele, ademais, não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado, e ergueu a redenção. O mal que lhe fizeram e a muitos outros não foi por inspiração de Jesus, mas sim pelos interesses vis daqueles que se diziam seus discípulos. O mesmo que ocorreu entre os fariseus e os membros do Sinédrio quando se levantaram contra ele somente se tranquilizaram quando o colocaram na cruz de vergonha, que ele santificou com o seu sangue e a sua morte, a todos perdoando. Ainda hoje, muitos deles se utilizam para zurzir o látego, cometer crimes, enriquecer enquanto os pobres enlouquecem de dor nos antros que os acolhem. Porém, de igual maneira, a sua e a luta dos seus pares não encontram ressonância na tradição que se propõe a unir todas as tribos de Israel e guiar os gentios. Será por esse meio e modo que tal se dará. O crime pode servir de instrumento para a ordem e o equilíbrio. O filhinho da nossa irmã Iracema de Eduardo, embora as circunstâncias adversas, renascerá na carne, a fim de auxiliar os pais, hoje em aflição, a encontrar solução para os desafios existenciais, e a sua comum interferência de outros irmãos infelizes será de efeitos nulos. Aproveite este momento para conhecer Jesus, vendo-lhe o reflexo nas milhares de pessoas que aqui aportam buscando amparo e conforto, orientação e forças para os enfrentamentos contra as próprias paixões e as atrações do mal. Sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres. No momento sob pressão vergonhosa que lhe foi imposta pelos inimigos da humanidade, do amor e do progresso. Enquanto falava, sem que o opositor reagisse contra, o amigo germano aplicava-lhe passes, retirava as pesadas energias que o vitimavam num envenenamento demorado, assim lhe facultando experimentar algum bem-estar, que o desencarcerava no prazer do ódio. Nesse momento, Dr. Bezerra, com a vibração de amor e de compaixão que envolvia o opositor, concluiu: desencarcere-se do mal, pois que há outros comportamentos felizes, respire o ar da alegria e da paz, conceda àquele que tem por inimigo o direito e oportunidade de reabilitar-se, de resgatar os próprios erros sem piorar-lhe a situação. Confie em Jesus que nos aguarda até hoje, sem qualquer queixa. Somos seus amigos e irmãos devotados. Após o nosso diálogo,
Convidamo-lo a permanecer conosco, para receber o auxílio que lhe podemos dispensar, e sobretudo, para começar a ser feliz. Sob a ação bem coordenada do passista e as palavras finais do benfeitor, o indigitado perseguidor adormeceu e foi desligado do médium pelo irmão Elvídio. Ato contínuo, observamos que Dona Márcia, a veneranda médium, encontrava-se sob a ação de um espírito tresvariado, que lhe produzia contorções angustiantes, transfigurando-lhe a face, que ficou deformada, com os olhos desmesuradamente abertos, enquanto escapava pelo canto da boca uma baba peçonhenta. Tartamudeando, o comunicante, com alguma dificuldade a princípio, para logo se tornar loquaz, bradou, estentório. Os feiticeiros que criaram a Santa Inquisição, e rugiu como se fosse uma gargalhada de mofa, agora entregam-se à necromancia, obrigando os mortos a atenderem aos seus caprichos. Antes colocavam nos túmulos a frase latina requiescat in pace, repousa em paz, e agora, atrevidamente, são os primeiros a perturbá-los com as suas evocações e injunções feiticistas, como se pudessem transitar pelas regiões de sombra do além com o necessário conhecimento. Ou ignoram o que se passa conosco, os mortos que estamos vivos, ou pretendem reverter a ordem existente mediante as suas interveniências. Misturam-se os mergulhados no corpo físico com aqueles que dele se encontram despojados, para constranger-nos com a sua verborragia cansativa e inútil, vestindo-se de bons samaritanos da ridícula parábola do seu mestre, acreditando-se capazes de deambular com segurança pelo nosso dédalo sem correrem os perigos que os aguardam. Vamos, então, ao que mais interessa. Por que me evocaram? Que pretendem de mim? Com a voz mansa e sem apresentar qualquer preocupação, exceto o interesse do bem, o mentor Elvídio o atendeu, a um olhar do benfeitor, esclarecendo. O caro amigo está perfeitamente consciente do que se passa neste momento. Esta é uma casa que se dedica à comunicação com o denominado mundo invisível, onde a vida estua, de onde viemos e para onde todos retornaremos, pois que a casa do Pai tem muitas moradas, sendo essa legítima e inevitável. Sabemos, sim, dos riscos que dizem respeito a qualquer incursão nesses labirintos, especialmente aqueles que sediam a impiedade e a loucura, que souberam edificar reinos quiméricos de sofrimentos que aparvalham, esquecidos que acima das suas realizações está o sublime guia arquiteto do planeta terrestre, Jesus Cristo. Também nos cabe o dever de esclarecer que não exercemos a necromancia ou qualquer prática censurável como a das evocações levianas, porque o amigo aqui está por espontânea vontade, ou, talvez, sob ordens de algum sicário que o escraviza às suas paixões torpes. É provável que alguns de nós tenhamos morejado na funesta Inquisição, filha hedionda das nossas paixões nos dias já remotos do passado, confundindo as lições de amor com as misérias transitórias do mundo, fascinados pelo enganoso poder, esquecidos da imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Hoje os nossos projetos e ações são muito diferentes, pois que, por fim, descobrimos o significado das lições incomparáveis do Evangelho, dedicando-nos a vivenciá-las e a auxiliar aqueles aos quais afligimos a libertar-se do sentimento odiento que mantém contra nós. Surpreendentemente, o visitante permaneceu em silêncio escutando as explicações, porém, apresentando faces deformada, quase lupina, os olhos miúdos e brilhantes, enquanto externava terríveis vibrações de ódio e desprezo. No intervalo natural que se fez, explodiu, irônico, miseráveis, discípulos do carpinteiro criminoso, cuja crucificação não foi suficiente para acabar com a sua vida e seus propósitos vergonhosos. Que pena não haver na época dele melhores recursos para exterminá-lo. Inundou os tempos com a sua mensagem de compaixão e governou com Roma assassina, tornando o mundo um feudo de dominadores cruéis que não trepidaram em matar os herdeiros de Moisés e da tradição judaica.
Ambiciosos desamados, utilizavam-se dos pérfidos argumentos de que havíamos assassinado seu Deus, tornando o nosso nome execrado através dos tempos, enquanto se assenhoreavam do mundo, que de mentira combatiam. Culminaram a hediondez, aproveitando-se de vivermos apátridas, desde os anos 70 e 150, quando, por ocasião das diásporas, a nossa Terra Santa foi destruída e transformada em província pagã. Hoje, no entanto, quando ensaiam o renascimento das ideias dele, após o seu fracasso ao longo dos tempos, pelas adulterações e crimes cometidos em seu nome, pretendem dominar novamente a Terra, o que jamais permitiremos. Cada foco, todo núcleo onde ele se omisi, nós destruiremos, porque conhecemos os seus chefetes, que são os mesmos miseráveis doutrora que destruíram povos, que saquearam o Oriente e que aspiram às grandezas de um novo império romano, impossível de ser reedificado. Conhecemos vocês de antes e sabemos o de que são capazes, mas nós também dispomos de armas de sedução, de intriga, de destruição, porque conhecemos os seus pontos vulneráveis, os seus calcanhares de Aquiles. E nenhum escapará das nossas hábeis manobras. Vejamos de início o que acontece aqui, onde a hipocrisia e os desmandos instalaram-se. Interrompendo, o irmão Elvídio elucidou: reconhecemos que já transitamos por esses caminhos escabrosos, porém, trata-se de uma página virada que faz parte do nosso passado, à semelhança das pedras que se tornam alicerce dos edifícios de proteção, de socorro, de educação e das quais ninguém quase se recorda. Essas experiências que nos conduziram antes a condições penosas de resgate, são-nos hoje abençoadas lições para não repetirmos os mesmos ou outros erros. A doutrina dele, agora restaurada pelos imortais, reconfirmada por aqueles que, como amigo, retornam para advertir-nos que somos responsáveis por tudo quanto fazemos, constitui-nos alimento para nutrir-nos alma e luz para que não resvalemos na treva da ignorância. Reconhecemos que fomos perversos e alucinados como agora se encontra o caro amigo, o que muito lamentamos, porém, vejo em nós todos o interesse pela reabilitação, o desejo de aurir paz e o anelo de servir a Deus através do nosso próximo em aflição. Ouvindo, é como se estivéssemos recapitulando as nossas pregressas existências, assinaladas pelas tormentas das paixões asselvajadas que o tempo e a dor suavizaram, propondo-nos mudança radical de comportamento. As ameaças de destruição dos nossos centros de atividade não nos intimidam, porque temos como templo a natureza e como altar para a devoção o próprio coração, qual aprendemos com Jesus. Os seus lamentos não me sensibilizam, porque conheço as técnicas dos farsantes que apelam para os sentimentos dos fracos, a fim de os conquistar e depois os trucidar. Recordo-me do que prometiam aos marranos e de como os tratavam e os destruíam depois, traidores como sempre foram. Hoje formamos um exército de combatentes bem equipados para a batalha, considerando a nossa vantajosa posição fora do corpo. Estamos reunidos em um verdadeiro exército sob comando vigoroso, utilizando das técnicas modernas de sedução e interferência psicológica. Já não avançamos em bando desordenado, como outrora os godos, visigodos e ostrogodos fizeram e lograram conquistar os objetivos a que se propunham. Muitos de nós vivemos o período dos hunos em 376, depois invadimos Roma, em 410, com Alarico, visigodo, por ocasião do inesquecível saque da chamada Cidade Sagrada e fraqueza moral dos cristãos que a dominavam, mudando completamente a política existente. Agora, muito mais experientes e conhecedores dos pontos nefrálgicos dos novos apóstolos, sorriu com terrível ironia: desmantelaremos os seus novos mosteiros e castelos, porém, de dentro para fora. O orgulho e a presunção, a sede de dominação que remanescem nos diversos chefetes das agremiações cristãs, especialmente aquelas que se dizem construídas sob as luzes do Consolador,
novamente estertorou com desprezo em comum traço, não se manterão de pé, e o novo período da humanidade será construído sob o temor a Deus, após os sacrifícios dos fiéis como antigamente nos circos. O poder de novas crenças dominará a terra e todos se dobrarão sob a decisão Moisés ou Jesus. Novo período de decadência arruinará a terra e dos escombros a tradição hebraica retirará o Deus único e vitorioso através do seu Messias divino, que concederá ao mundo a Israel libertado e a Nova Jerusalém dominadora. O irmão Elvídio, discreto e impertérrito, calmamente redarguiu. O histórico apresentado demonstra-nos como são transitórias as glórias do mundo, porque tudo isso é passado e a realidade presente é outra, totalmente diversa. A terra jamais voltará a ser governada por um povo, ou um déspota, ou um legendário guerreiro, mas sim por Jesus Cristo que aguarda pacientemente que nos entreguemos ao seu amor. Não mais as armas que destroem sobrepor-se-ão aos instrumentos de misericórdia e de compaixão que, conduzidos pelo amor, sobre os escombros aos quais o irmão aludiu, erguerá a humanidade fraternal e solidária pela qual todos sonhamos. No passado, São Bento erguia os monastérios, retirando os anacoretas das grutas do deserto, para que pudessem meditar entre as suas paredes. Logo depois, percebeu que além das meditações eram necessárias as ações e, acompanhado por São Gregório, estabeleceu as regras da solidariedade e da caridade em favor dos infelizes, orientando as instituições que surgiram na Idade Média a seguirem o exemplo de Jesus, mediante a frase ora mas labora, porque a preguiça é inimiga da alma. O tempo e as circunstâncias infelizes das paixões humanas destruíram esse nobre patrimônio no começo do segundo milênio, mas Jesus enviou Francisco de Assis para que restabelecesse a necessidade do amor, e o irmão Sol de Assis modificou novamente a terra. Vieram os poderosos iludidos que criaram as cruzadas, a Inquisição, reacenderam o autoritarismo criminoso, mataram e incendiaram o planeta. E quando tudo parecia sob o domínio do materialismo, o Consolador veio ao mundo físico, para restabelecer a verdade. Não mais são as criaturas a realizarem a grande obra do amor, porém, os imortais despidos dos desejos do corpo, quais nós outro e o querido irmão, a fim de demonstrar a realidade da sobrevivência do espírito e a transitoriedade da matéria e das suas nefandas conquistas. Tudo passa, certamente, e os tempos são outros, como o amigo afirma. Sem dúvida, Moisés terá o seu momento, qual ocorreu com outros líderes espirituais, à semelhança de Buda, Confúcio, Akenaton e diversos, mas Jesus sempre esteve e se encontra acima deles, que são seus embaixadores, sensibilizando os espíritos até que se encontrem em completa identificação com a verdade e seja instaurado o reino dos céus nos corações, não de forma geográfica como o caro irmão espera e defende. Desse modo, não nos veja, pois, como aqueles personagens medievais responsáveis pelas calamidades que o afetou e a muitíssimas vidas, recordando-se que também traz, conforme o declarou, as feridas em chagas abertas de crimes praticados em séculos anteriores, durante os períodos em que os bárbaros invadiram a Europa. Agora compreendo o poder da lei de causa e efeito. As vítimas inocentes que a Santa Inquisição assassinou, eram nada mais, nada menos, do que os homicidas de séculos anteriores que devastaram a então civilização europeia e vieram resgatar os hediondos crimes, inclusive de salgarem o solo para que nada nele germinasse. Ninguém escapa impune de si mesmo, das leis soberanas neles mesmos esculpidas. É certo que o Pai de misericórdia não necessita da interferência humana imperfeita e vingativa para reconduzir ao bem os infratores, pois que dispõe de mecanismos superiores mediante os quais todos se podem reabilitar. O livre-arbítrio enlouquecido, porém, das criaturas humanas, prefere a justiça a seu modo e afunda-se nos abismos da loucura que as domina por longo tempo. É hora, portanto, de ir para outro tipo de reflexões.
O amigo reconhece haver pertencido às hordas alucinadas da destruição, tendo passado pelo processo de resgate doloroso que, em vez de o desavorar, se bem compreendido, deveria servir de motivo de alegria, não buscando o estúpido desforço, reincidindo em gravames dos quais estaria libertado se houvesse entendido a lição recuperadora imposta pelo Criador. As elucidações lógicas e apresentadas com alta dose de bondade, sem qualquer ressentimento por parte do expositor, de alguma forma sensibilizaram o rebelde, que se manteve em silêncio, escutando e reflexionando. Antes, porém, que o angustiado espírito pudesse expressar-se, dando prosseguimento a catilinária de reproches e propostas de vingança, o irmão Elvídio acentuou: qualquer tentativa de diálogo neste momento é improfícua, pois que sempre será derivada para as ideias fixadas demoradamente ao longo dos séculos. Em razão disso, iremos recorrer à terapêutica do sono tranquilizador para futuros cometimentos. Neste instante, as discussões, por mais claras e objetivas, redundarão inúteis. O amigo Germano acercou-se do médium e deu início à aplicação de fluidos anestesiantes, enquanto o mentor, com monotonia na voz, sugeriu adormecimento ao comunicante. Transcorridos menos de 2 minutos, o visitante espiritual repousava com algum ruído em profundo sono hipnótico. Delicadamente desligado da abnegada médium, foi acomodado em maca especial para as futuras providências. A hora havia avançado e chegara o momento de encerrar o cometimento valioso. Dr. Bezerra, visivelmente emocionado, orou ao Senhor Jesus agradecendo-lhe as bênçãos auridas e suplicando misericórdia para aqueles espíritos que se compraziam no mal, assim como para as criaturas humanas distraídas no corpo e distantes da sua realidade como espíritos que são. Um ar balsâmico suavemente perfumado tomou conta do ambiente, enquanto flocos delicados de luz caíam sobre os presentes. O amigo Eduardo, mergulhado nas suas preocupações, chorava copiosamente, apoiado pelo nosso Virgílio Almeida, enquanto Iracema demonstrava aflição interna diante da conjuntura em que se encontrava. Ambos foram reconduzidos ao lar, o mesmo ocorrendo com os médiuns que foram utilizados no formoso labor socorrista. A noite coroada de estrelas, que pareciam lâmpadas mágicas balouçantes do firmamento, avançava no rumo da madrugada. 6. Restabelecendo a dignidade. Ao despertar na manhã ensolarada, o senhor Eduardo encontrava-se aturdido e recordava-se parcialmente do sonho revelador. Alternavam-se-lhe no íntimo bem e mal-estar, estranhas sensações defluentes do conflito que se lhe instalara, como resultado da insensatez de comportamento. Após meditar alguns minutos, em tentativa de encontrar uma linha direcional de raciocínio, recordou-se do beneplácito da oração e mergulhou o pensamento no abençoado recurso, que lhe proporcionou harmonia íntima. Acercando-se-lhe, o mentor Elvídio inspirou decisões inadiáveis, de modo a libertar-se da constrição obsessiva de que se tornara a vítima. Reconhecia o abismo de natureza moral ao qual se atirara voluntariamente, captou a ideia de reunir a diretoria da instituição com o objetivo de afastar-se da presidência e, ato contínuo, manter uma conversação demorada e digna com a esposa, de quem se encontrava separado no lar, mantendo apenas as aparências do relacionamento conjugal, porém, sem comunhão afetiva. Pensou nos filhos adultos e comoveu-se, reconhecendo a forma promíscua que entregara a conduta. O orvalho das lágrimas lavou-lhe as imperfeições, e, livre da injunção obsessiva, com a mente clara e os sentimentos lúcidos, recuperou-se e experimentou peculiar sensação de alívio, a que já se desacostumara. De imediato, passou as providências diárias até a noite, quando solicitou uma reunião com os demais diretores da nobre Casa de Amor, no que foi atendido com gentileza por todos. É certo que alguns membros estavam desgostosos com a sua conduta,
embora ignorassem os acontecimentos na sua triste realidade. Após fervorosa oração em que suplicava a ajuda divina, sem mais delongas, solicitou uma licença da administração do núcleo, justificando problemas íntimos de certa gravidade, comprometendo-se a continuar militando nos labores, porém, sem constituir-se pedra de escândalo. Afirmava-se incapaz de permanecer na direção do abençoado Instituto de Iluminação, e considerou que ele próprio se encontrava necessitado de redirecionamento pessoal e espiritual. Evitou entrar em detalhes, aliás, desnecessários. Logo após, informou gentilmente aos companheiros a sua disposição de divórcio com a esposa, que já não suportava, mantendo-se livre para futuros compromissos que pretendia assumir. Ao espanto inicial de alguns amigos, adveio a compreensão em torno da fragilidade humana, das interferências espirituais negativas que vinham observando presentes, o que gerava situações algo embaraçosas na comunidade que administravam. Embora advertidos pelos mentores quanto à necessidade da vigilância, como sempre acontece, pensava-se em perigos que viriam de fora quando a problemática mais séria era interna e através de quem mais deveria zelar pela conduta e pelo bom andamento das atividades cristãs, seguindo o modelo Jesus. Houve momentos de grande emoção no trabalhador em despertamento e pedidos de desculpas como de perdão, a fim de que lhe não fosse negada assistência fraternal e se evitassem comentários desnecessários em torno do acontecimento. Por fim, esclareceu que desejava submeter-se a um especial tratamento pelos passes nas reuniões especializadas. Ao terminar o encontro, foi apresentada a alternativa de sua substituição pelo primeiro vice-presidente, elaborada a ata sucinta do acontecido, por todos logo firmada. Parecia-lhe haver se libertado de um pesado fardo que o esmagava intimamente, ao tempo em que a culpa que já o aturdia começou a diminuir a inclemência da sua cobrança. No dia seguinte, domingo, reuniu a família, à tarde, para um lanche com a presença dos filhos e de esposa, expondo as dificuldades pessoais que vinha enfrentando desde há algum tempo e que necessitava da ajuda, da compreensão de todos, particularmente da esposa digna e fiel, que soubera manter-se em clima de nobreza mesmo percebendo as irregularidades graves do seu comportamento. Elucidou que já se encontravam separados no tálamo conjugal, desde há algum tempo, e que gostaria de conceder-lhe a liberdade através de um divórcio não litigioso, comprometendo-se a submeter-se a quaisquer exigências que lhe fossem apresentadas. O impacto foi forte e os filhos umedeceram os olhos com lágrimas, porque embora sentissem as dificuldades dos pais, ignoravam a gravidade do relacionamento. A senhora Etelvina, após a exposição do marido, também emocionada, aqueceu, sem qualquer exigência, com a separação legal do vínculo que se rompera moralmente, lamentando a ocorrência que muito a entristecia. A filha mais velha, já casada, que lhes dera 2 lindos netinhos, em um impulso nobre, indagou: será que o divórcio é o melhor caminho para a harmonia do casal? Não haveria alternativa, um período de experiência em tentativa de recomeço. Esse foi o momento mais doloroso, porque o genitor, emocionado e com a voz trêmula, confessou: não vejo como recomeçar. Tenho sido infiel ao meu lar, embora militando no espiritismo. A minha conduta não condiz com os sublimes ensinamentos do Evangelho. Venho despertando para a realidade que me estava nublada por perturbações interiores e espirituais, e recentemente cheguei à conclusão da necessidade de mudar de conduta, redimindo-me, ainda em tempo, dos compromissos incorretos a que me tenho submetido. Espero perdão de todos ao que agora irei expor. Irei ser pai. A voz embargada quase foi inaudível, e não poderei abandonar a jovem a quem iludi e a criança que tem necessidade de nascer. Ante o silêncio natural que se fez entre lágrimas dos presentes, prosseguiu:
Ao ser informado pela mulher a quem me afeiçoei e que tem a idade da minha filha querida, cheguei ao dislate de exigir-lhe que abortasse a criança. Deveria estar louco, possesso com ambos os transtornos, enquanto na tribuna espírita ensino que o abortamento é um crime hediondo. Não suporto mais tantos conflitos e estou procurando a redenção enquanto há tempo. Nenhum caminho existe para a reabilitação, exceto a verdade com todas as dores que advenham e decepções que provoque inicialmente. Sou Lázaro moral em busca da saúde, correndo atrás de Jesus na pessoa dos meus filhos e da minha sofrida esposa. Jesus teve misericórdia de todos e, por certo, tê-la para comigo também, se os meus filhos e Etelvina forem capazes de me compreender, perdoar e mesmo que lhes pareça difícil o perdão, pelo menos desculpar-me pelas ações pérfidas que venho praticando. Não pude continuar porque as lágrimas embargaram. Era sincero o seu arrependimento. Embora amparado pelo irmão Elvídio e com a nossa presença transmitindo-lhe coragem e valor moral, tratava-se de um momento muito grave e significativo. Dona Etelvina foi a primeira a responder-lhe com muita emoção. Desde que falhamos no relacionamento conjugal, mantenhamos a fraternidade, a amizade em homenagem aos dias bons que vivemos e em retribuição aos filhos que Deus nos concedeu para encaminhar-lhe. Aceito a proposta de divórcio sem pressa nem exigência. Ato contínuo, os filhos abraçaram-no, compreensivos e doloridos. Anoitecia. Não havendo mais nada a discutir, uma vez que os detalhes do divórcio e da reorganização da família já haviam sido solucionados, considerando que os filhos residiam nos seus próprios lares, o companheiro arrependido propôs: poderemos orar em agradecimento a Deus em favor de nossa união permanente por ter me dado forças para ser honesto com a minha amada e desrespeitada família. Como todos anuíssem, ele orou com unção, enquanto nós outros, os espíritos presentes, aplicamos passes em todos e participamos da ação de graças dessa tarde inesquecível. A psicosfera ambiental modificava-se ante a transformação pessoal do chefe do lar, facultando a visita de espíritos amigos e familiares, que se encontravam com dificuldade em dar assistência ao casal, desde que os inimigos do bem haviam se apossado das reservas morais do paciente. Embora ficasse muito sofrida, a senhora Etelvina sentia-se aliviada do imenso padecer interior, mantido em silêncio. Propunha-se a continuar amiga do marido infeliz, de modo que o pudesse auxiliar no que se fizesse necessário. O seu amor era maior do que os limites da comunhão carnal. Espírita e frequentadora da associação que ele dirigia, já não suportava acompanhar-lhe a maneira como se comportava em relação a outras senhoras e jovens, que buscava seduzir. Transcorreram alguns dias, e, uma semana após o encontro conosco no plano espiritual, o nosso amigo procurou a jovem Iracema, que se encontrava em profundo abatimento, como resultado das reminiscências que lhe ficaram da reunião de esclarecimento em que participara, e por saber que o amante não desejava aceitar o filhinho em formação no seu ventre. Evitara, porém, um encontro pessoal porque não sentia as forças morais suficientes para um enfrentamento conforme ocorrera antes. Magoada e aturdida, mas, assistida pelo nosso amigo Germano Passos, a fim de evitar que tombasse nas malhas das entidades frívolas e perversas que pululam em toda parte, aguardava encontrar a facilidade de sintonia. Terminada a reunião doutrinária em que ambos se encontravam presentes, ele se lhe acercou e convidou a uma conversação demorada. Sem relutância, a jovem aceitou a invitação e foram à sua residência, pois que vivia sós, responsável pela própria manutenção através do trabalho dignificante a que se entregava. Ela notou a mudança de tratamento que lhe era oferecido pelo companheiro e ficou surpresa mesmo antes de ouvir. Quando chegaram ao modesto apartamento, que já era familiar ao visitante, depois de temas banais, coube ao arrependido cavalheiro explicar-lhe
Estava lendo energias para este momento que assinalará o início de novos rumos em nossa existência. Desde um sonho em que me via envolvido por entidades das sombras, e libertado pelos benfeitores espirituais, que algo me aconteceu em profundidade. Aqui estou para reafirmar-lhe o meu amor e dedicação, inclusive assumindo a responsabilidade pelo nosso futuro filhinho que, em breve, teremos em nossos braços. A jovem não podia acreditar que aquele ao seu lado era o mesmo homem que, não fazia muito, a induzira ao abortamento criminoso, mas antes de lhe fazer qualquer pergunta, ele sintetizou os acontecimentos dos últimos dias, desde o afastamento da diretoria da instituição ao divórcio que propusera à esposa, a narrativa de todas as suas defecções aos filhos e à mulher. Minudenciou as emoções que agora o dominavam e o sincero desejo de construir com ela, se o quisesse, um novo lar em bases de dignidade e afeição pura. Muito comovida, a moça sentiu-se envolvida pelas vibrações da esperança e da alegria incontida. Agradeceu-lhe a coragem e as propostas apresentadas, lamentando os prejuízos que aquele afeto entre ambos causara. Sentiu-se apiedada por Dona Etelvina, porque os filhos do casal já eram adultos e tinham a capacidade de entender os acontecimentos. Antevendo-se amparada e sentindo a presença dos espíritos amigos que ali nos encontrávamos, pediu-lhe que fosse feito um estudo do Evangelho de Jesus, a fim de coroar com bênçãos as emoções do momento. Tomando de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na pequena sala, arrumaram a mesinha do centro, colocaram uma jarra com água e, com toda a simplicidade da vida cristã, oraram juntos e abriram o livro da verdade, detendo-se na página Obediência e Resignação que, portadora de diretrizes sábias para a construção da felicidade relativa a que se tem direito na terra, renovaram o ânimo. Equiparam-se da fé que transporta montanhas e da coragem para os inevitáveis enfrentamentos e cobranças a que seriam submetidos. Os julgamentos das pessoas amigas são como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta do próximo, como se estivessem envergando a túnica nupcial da elevação e da falta de erros. Por isso, a lição do mestre, em relação à mulher surpreendida em adultério, é sempre atual e oportuna. Quem estiver isento de pecado, erro e culpa, que lhe atire a primeira pedra. No processo evolutivo de todos nós, sempre assinalamos os equívocos e os fascínios pelo erro, por estarmos impregnados dos velhos vícios que trazemos de reencarnações passadas. Felizes são todos aqueles que reconhecem a própria vulnerabilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem, que buscam superar as más inclinações e através dos mecanismos da austeridade e do bem proceder, vão se libertando das chagas morais que infelicitam, com a coragem de subir aos alcantes dourados da vida para respirar o puro oxigênio do amor e da caridade. O largo período referente ao trânsito do processo da evolução antropológica dos instintos à razão e desta angelitude deixa marcas profundas em forma dos impulsos primários dominantes, que resistem bravamente aos esforços empreendidos para as percepções dos sentimentos superiores. Os chamados santos do deserto do cristianismo primitivo procuravam fugir do mundo, silenciar as vozes clamorosas das paixões internas, para que, na meditação, na frugalidade da alimentação, vencessem as tentações da carne, que se liciavam com inclemência para exigir-lhes submissão. Mais tarde, ante número imenso de anacoretas que fugiam para as grutas e regiões inóspitas, surgiram os mosteiros, verdadeiras fortalezas que os livravam da perturbação urbana e cada cela se transformava em caverna silenciosa. Ignoravam, em sua ingenuidade, que o corpo reflete os impulsos, anseios e hábitos do espírito que o habita, devendo ser trabalhados com amor e compaixão, embora com perseverança e austeridade. Ao invés de odiar-se o corpo, amá-lo e preservá-lo, mantendo as resistências morais que procedem da alma,
a fim de criar os novos atos do que se esculpirão no adito do ser, e que propiciarão a existência moralmente saudável. O temor a Deus que era divulgado, só mais tarde seria transformado no amor a Deus, o Criador, que nos concede a misericórdia do seu inefável bem-querer, auxiliando-nos na difícil e necessária ascensão. Santo Antão, São Paulo de Tebas, São Jerônimo e especialmente São Francisco de Assis perceberam essa realidade e alternaram a severidade com a matéria que era usual no seu tempo de vida com as sutilezas da ternura, da benevolência, da caridade, que é o amor na sua mais elevada expressão. Ao Espiritismo coube a tarefa incomparável de inscrever a caridade como a única forma de conseguir-se a autoiluminação, de viver-se a existência plena em qualquer injunção da caminhada evolutiva. Saímos da residência de Iracema com entusiasmo, pois que o primeiro tentame do nosso labor estava se coroando de bênçãos. 7. Perspicácia das trevas. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefetes dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Era o despertar, um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se vinham desdobrando generalizadamente. Aquele período fazia recordar os dias turbulentos em que Santa Teresa de Ávila, saindo do convento de Encarnação sob a inspiração do Mestre, programou a grande reforma, que seriam as Carmelitas Descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominavam. As religiosas, muitas das quais procedentes de famílias ricas, nobres e distintas, mantinham o comportamento profano, vulgar, sem a mudança interior exigível para o serviço de Jesus. Eram preservados os vícios da sociedade sob disfarces de honradez. No entanto, no parlatório, a maledicência e a vida comum faziam parte da existência monacal, na qual servidoras humildes trabalhavam para as damas ricas, que se permitiam condutas reprocháveis e nada lhes era proibido, em razão das doações feitas pelas suas famílias, inclusive as suas heranças pessoais. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, considerada morta muitas vezes, logo retornando à sanidade física e mental, recebia do seu Senhor as instruções para a manutenção da honorabilidade e dedicação ao bem, à humildade, ao serviço de amor, à igualdade fraternal, resolvendo-se por segui-lo com alta fidelidade, substituindo a manutenção da aparência hipócrita e indigna que era permitida pela Igreja em terrível decadência moral. Havia mais preocupação em acumular haveres, em dominação mundana do que em austeridade moral e retorno ao Evangelho em toda a sua pulcritude. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais temeu, escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou, no futuro, em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis, e graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições exaradas na codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas, a caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas, pela audácia, agressividade desplantes na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder, pelo destaque, tornaram-se comuns, ao lado da maledicência e da calúnia,
da irresponsabilidade e do desprezo às condutas cristãs semelhantes aos primeiros servidores de Jesus. Lentamente dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos olvidavam-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita, e transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo, após a ascensão de Constantino ao poder em 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero, utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação de consciências mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar aos espetáculos de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos da televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o Consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos, dizer verdades novas que, ao seu tempo, não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural da época, e ficaria para sempre em seu nome. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo. As teologias doutrinárias muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar, ou são discretamente barrados ao chegarem. Habilmente, esses perturbadores espirituais que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo, a Casa do Caminho de Simão Pedro entre Jerusalém e Jope, ou das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo e a sua finalidade libertadora de vidas. É uma doutrina de cultura, de conhecimento e de educação, mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica, somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de querelas inúteis. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com os das universidades, retirou-se a espontaneidade do fenômeno, e assinalou-o com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana, a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos, enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação, em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. A necessidade de união, pela unificação dos propósitos doutrinários, foi colocada à margem, em decorrência da presunção dos seus membros em se considerarem superiores aos demais, num terrível ouvido da fraternidade, da caridade, da tolerância. Simultaneamente, estabeleceram-se critérios de autoritarismos nas sociedades que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs, que evocassem as antigas catacumbas ou redutos de apoio ao sofrimento dos párias espirituais de todos os tempos.
Os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos, com advertências para a reviviscência da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa, que tem em Jesus o guia e modelo. Ao mesmo tempo se referiam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividade doutrinária, das festas para angariação de fundos para a manutenção das obras, ao serem adotados métodos infelizes da sociedade decadente, que deveriam ser reformulados. Espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter-se as obras sociais, com o ouvido da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de nível inferior, livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos como psicografados com nomes venerandos que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho do bem. Foram esquecidos os princípios essenciais que preconizam, sem o dinheiro importante para o auxílio aos sofredores, sem lembrar-se que Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça e que Allan Kardec e os missionários do bem dispunham apenas do necessário para a existência honorável. A futilidade foi ampliada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém, sem histórico da faculdade, que se tornaram de um para outro momento famosas com as suas contribuições ditas oportunas, porém, triviais e repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na Terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas onde se homiziam, rebeldes contra o carpinteiro Galileu, que dividiam a história da humanidade pelo amor e pela compaixão misericordiosa, tornaram-se-lhe, por esta ou aquela razão, se aqui exista realmente qualquer motivo, inimigos insensíveis e apaixonados. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra, para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, das suas comunidades do que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Ó irmãos da terra, que tendes feito do manancial sublime e da fé libertadora que Jesus vos oferece como achote iluminativo para a travessa do vale de sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade. Meditai em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes que vos advertem, mas, sobretudo, daqueles que são sofredores, porque fracassaram na vilegiatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo que negaram ao próximo, falando-vos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. Tende ânimo e estai atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo, e, por mais se prolongue a viagem orgânica, momentos surgem que se dilui e o retorno ao grande lar é inevitável. Sereis convidados a prestardes contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência, a vós mesmos, e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados, se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal, conforme assentou Jesus em outras palavras. Despertai e reflexionai com mais tento, porque o vosso é compromisso de alta responsabilidade, por tratar-se do seu caráter imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente e deveis ter sempre em conta essa questão. Não muitos dão a impressão que viverão no corpo indefinidamente, em caráter de exceção, tão presunçosa é a sua sombra. Estais sob vigilância de ativos mensageiros da treva,
embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inovidável. Nada obstante, a questão é da sintonia. Como parece mais fácil tergiversar, divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno, seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia, a sintonia com as entidades insanas torna-se mais simples e imediata. Jesus não nos solicitou que vencêssemos montanhas